Fevereiro de 2025. O Huberman Lab acaba de lançar mais uma newsletter sobre dopamina. A maioria das pessoas vai olhar para isso como mais um protocolo de otimização da vida. Mas, escondido ali, numa única frase da doutora Anna Lembke, está a validação neurocientífica de algo que Carl Jung descobriu há exatamente 104 anos. A frase é: dopamina não é sobre ter. Dopamina é sobre querer. Quando você entende o que isso significa de verdade. Quando você conecta isso com o que Jung escreveu em 1921 sobre sincronicidade e desapego, sua vida muda. Literalmente. Porque a neurociência acabou de provar o que Jung sempre soube. Quando você para de perseguir energia, relacionamentos, grana, reconhecimento, quando sua energia para de vibrar em modo busca desesperada, o universo começa a te perseguir. Não é lei da atração, não é pensamento positivo de coach quântico, é neurociência pura, validando psicologia profunda. E existe um protocolo híbrido que combina Jung e Huberman, que pode ativar isso em você em 21 dias, mas antes de revelar, você precisa entender por que a academia esconde essa conexão há décadas. Huberman nunca vai admitir isso publicamente, mas todo o protocolo que ele ensina sobre dopamina, motivação e foco tem origem em um conceito junguiano que foi arquivado pela neurociência moderna. E quando você descobre qual é, tudo muda. Vou te mostrar exatamente o que Jung descobriu sobre a energia da perseguição. Vou te mostrar como Huberman validou isso sem nunca citar Jung diretamente. E vou te dar o protocolo exato que une os dois e que transforma perseguidores desesperados em ímãs naturais. Mas tem um aviso: quando você para de perseguir do jeito que vou ensinar, as coisas começam a vir até você tão rápido que você vai questionar tudo o que aprendeu sobre esforço, merecimento e trabalho duro. Pronto? Então, vamos lá. 1921. Carl Jung publica Tipos Psicológicos e esconde nele um conceito que levaria 100 anos para ser validado. Ele percebe algo aterrorizante. Toda vez que um paciente perseguia algo com energia carregada de desespero, aquilo fugia. Relacionamentos, cura, dinheiro, paz. E toda vez que um paciente alcançava o que Jung chamava de desapego consciente, as mesmas coisas começavam a aparecer espontaneamente. Ele não chamou isso de lei da atração. Ele chamou de sincronicidade. Coincidências significativas que acontecem quando você para de forçar a realidade. Mas aqui está o que Jung descobriu e que ninguém fala. Sincronicidade não é sorte, não é magia. É um estado neurológico específico que acontece quando você para de ativar o circuito de busca dopaminérgico compulsivo. E Huberman provou isso sem querer. Porque olha só, em 2024, Huberman faz um episódio sobre dopamina. Ele explica que dopamina não é a molécula do prazer, é a molécula do querer, da busca, do esforço direcionado. E ele cita a doutora Anna Lembke, psiquiatra de Stanford, que diz exatamente isso. Dopamina é sobre querer, não sobre ter. Parece simples, mas quando você conecta isso com Jung, a bomba explode, porque o que Jung estava dizendo há 100 anos é que o ato de querer com desespero, de perseguir com apego neurótico, cria uma energia que repele. E o que Huberman está dizendo agora é que dopamina alta crônica, no modo de busca sem recompensa, cria um ciclo que te mantém sempre correndo, mas nunca alcançando. Você vê a conexão? Perseguir ativa dopamina crônica. Dopamina crônica te prende no modo busca te impede de ter, e você fica preso em um loop neurológico que Jung chamava de complexo. Mas calma, porque tem uma virada aqui que muda tudo.
Em 2024, uma pesquisa publicada sobre o Default Mode Network, aquela rede neural que fica ativa quando você não está focado em nada externo, mostra algo chocante. Quando você para de perseguir, quando você entra em estado de repouso consciente, o Default Mode Network começa a sincronizar padrões neurais, que criam o que os cientistas chamam de coincidências estatísticas improváveis. Você sabe o que Jung chamava isso? Sincronicidade. Você sabe o que Huberman chama? Ele não chama de nada. Porque se ele admitisse que desapego neurológico ativa sincronicidade, ele teria que admitir que Jung estava certo. E a neurociência moderna não pode fazer isso. Mas aqui está a verdade. Huberman sabe. Ele citou Jung diretamente em uma conversa com Lex Fridman. Ele falou sobre a sombra. Ele falou sobre a importância de olhar para dentro. E no episódio com o Dr. James Hollis, psicanalista junguiano, Huberman faz algo raro. Ele escuta. Ele não interrompe com protocolos. Ele deixa Hollis explicar que a sombra, as partes de nós que negamos, são as mesmas que sabotam nossos esforços conscientes. E Hollis diz uma frase que Huberman não contesta. Se sua vida real não reflete seu trabalho interior, sua busca não tem sentido. Traduzindo, se você está perseguindo coisas externas, sem integrar a sombra, sem fazer o trabalho junguiano de desapego, você está preso em um ciclo dopaminérgico que nunca vai te satisfazer. Guarda isso. Porque agora vou te mostrar exatamente o que acontece no seu cérebro quando você para de perseguir. E por que isso ativa o que Jung chamava de função magnética do self? Vamos ao cérebro. Núcleo accumbens, área tegmentar ventral, córtex pré-frontal. Esses são os 3 pontos principais do circuito de recompensa dopaminérgico. Quando você persegue algo, quando você quer intensamente, a área tegmentar ventral libera dopamina no núcleo accumbens. E essa dopamina te dá energia, foco, motivação para ir atrás. Até aqui, normal. Dopamina é boa. É a molécula da motivação. Mas aqui está o problema que Huberman explica e que Jung intuiu há um século. Se você persegue sem nunca alcançar, se você fica preso no modo querer sem nunca satisfazer, o cérebro começa a associar a busca com a recompensa e você vicia em perseguir, não em ter. É por isso que tem gente que nunca fica satisfeita, sempre correndo atrás do próximo objetivo. Sempre querendo mais, sempre sentindo que falta algo. Jung chamava isso de identificação com a persona do buscador. Você se torna a busca e perde a capacidade de receber. Huberman chama de dopamina stacking crônico. Você empilha fontes de dopamina, música, café, urgência e cria um estado de ativação que nunca descansa. E aqui está o que nenhum dos dois diz claramente, mas que a ciência de 2024 sobre o Default Mode Network revela. Quando você realmente para de perseguir e entra em estado de descanso consciente, o cérebro muda de rede, sai do modo de execução, controlado pelo circuito dopaminérgico e pelo córtex pré-frontal dorsolateral, e entra no Default Mode Network. E no Default Mode Network, algo estranho acontece. Conexões neurais que normalmente não conversam começam a sincronizar. Memórias distantes se conectam. Padrões inconscientes emergem. E o cérebro começa a resolver problemas que o esforço consciente não conseguia. Em fevereiro de 2025, uma nova onda de otimização da vida toma conta das redes sociais, impulsionada por mais uma newsletter do Huberman Lab sobre dopamina. Quase ninguém se dá conta, mas em uma única frase da doutora Anna Lembke, escondida ali,
repousa a validação científica de uma descoberta de Carl Jung, feita há exatos 104 anos. Essa frase, essencial. Dopamina não é sobre ter. Dopamina é sobre querer. Quando você finalmente internaliza isso, quando conecta essa bomba atômica com os escritos de Jung em 1921 sobre sincronicidade e desapego, sua vida muda, de verdade. Porque a neurociência, tardiamente, prova o que Jung já sabia. No exato momento em que você abandona a perseguição inacessante por energia, relacionamentos, grana, reconhecimento, quando sua energia para de vibrar naquele modo desesperado de busca, o universo inverte o jogo e começa a te perseguir. Não se iluda, não é lei da atração fajuta, nem pensamento positivo de coach quântico. É neurociência pura, validando psicologia profunda. Existe um protocolo, uma combinação explosiva de Jung e Huberman, capaz de ativar essa inversão magnética em você em apenas 21 dias. Mas, antes de revelar essa fórmula secreta, você precisa entender por que a academia esconde essa conexão vital há décadas. Huberman jamais admitirá isso publicamente, mas cada protocolo que ele ensina sobre dopamina, motivação e foco tem raízes profundas em um conceito junguiano arquivado pela neurociência moderna. E quando você descobre qual é esse conceito, tudo muda. Eu vou te mostrar, tintim por tintim, a descoberta revolucionária de Jung sobre a energia da perseguição. Vou te mostrar como Huberman, sem nunca citar Jung diretamente, validou essa descoberta. E, finalmente, vou te dar o protocolo exato. A fórmula que une os dois gênios e transforma perseguidores desesperados em ímãs inevitáveis. Um aviso crucial. A partir do momento em que você parar de perseguir, da forma que eu vou te ensinar, as coisas começarão a fluir tão rápido em sua direção que você vai questionar tudo o que aprendeu sobre esforço, merecimento e trabalho duro. Preparado? Então, vamos lá. Jung chamava isso de ativação do inconsciente coletivo. Huberman não tem um nome para isso. Mas pesquisadores de 2024 chamam de sincronização neural entre redes de repouso. E sabe o que mais? Estudos recentes mostram que quando duas pessoas entram em Default Mode Network sincronizado, lendo a mesma história, ouvindo a mesma narrativa, os cérebros delas começam a ativar os mesmos padrões. Traduzindo, quando você para de perseguir e entra em estado de receptividade, você literalmente sincroniza com a realidade ao seu redor de uma maneira que não acontece quando você está no modo busca agressiva. Você sabe o que isso significa? Que Jung estava certo. Sincronicidade não é mágica, é neurologia. Mas aqui vem a parte que ninguém te conta e que eu descobri conectando os protocolos de Huberman com os conceitos de Jung. Você não pode forçar o Default Mode Network. Você não pode perseguir o desapego, porque perseguir já é modo dopaminérgico. Então, como você ativa a sincronicidade? Como você para de perseguir de um jeito que faz tudo vir até você? Calma. Porque antes de te dar o protocolo, você precisa entender por que a academia suprime essa conexão. Porque Huberman nunca vai fazer um episódio inteiro sobre Jung. Porque a neurociência trata sincronicidade como pseudociência. Porque protocolos são vendidos, mas integração da sombra é ignorada. A resposta vai te deixar com raiva, mas também vai te libertar. Porque quando você entende o jogo, você para de jogar. E quando você para de jogar, você começa a vencer. Vou te contar um segredo. A indústria da produtividade, do biohacking, da otimização, ela não quer que você integre a sombra. Ela não quer que você alcance desapego.
Por quê? Porque desapego te tira do ciclo de consumo. Pensa bem, se você está sempre perseguindo a próxima suplementação, o próximo protocolo, a próxima rotina matinal, você continua comprando, continua consumindo conteúdo, continua achando que a solução está fora, mas Jung, há 100 anos, já dizia: a solução está dentro, no trabalho de integração da sombra, no processo de individuação, e Huberman sabe disso, tanto que ele trouxe o Dr. James Hollis, psicanalista junguiano, para o podcast, e naquele episódio, Hollis fala algo que Huberman não rebate. Hollis diz que a maioria das pessoas vive no que Jung chamava de primeira metade da vida: acumulação, busca, construção de ego, e que a segunda metade da vida é sobre integração, desapego, encontrar propósito real. E então, Hollis solta a bomba. Se você está buscando coisas externas para preencher vazios internos, você está preso na primeira metade e nenhum protocolo de dopamina vai te salvar. Huberman fica em silêncio porque ele sabe que é verdade. E sabe o que mais? No episódio sobre dopamina, Huberman mesmo alerta: dopamina crônica alta leva a crash, leva a burnout. Leva a um estado onde você precisa de cada vez mais estímulo para sentir cada vez menos. Ele chama de treadmill hedonista. Você corre, 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 mas continua no mesmo lugar. Jung chamava de inflação do ego. Você persegue para provar valor, mas quanto mais persegue, mais vazio fica. Então, por que a academia não conecta os pontos? Por que Huberman não faz um episódio chamado Sincronicidade de Jung, explicada pela neurociência? Porque a academia ainda tem preconceito contra Jung, porque Jung falava de inconsciente coletivo, arquétipos, sincronicidade, conceitos que pareciam místicos demais para a ciência materialista. Mas a neurociência de 2024 está validando tudo. Default Mode Network é o inconsciente coletivo. Arquétipos são padrões neurais herdados. Sincronicidade é sincronização entre redes de repouso. Só que admitir isso significaria admitir que a psicologia profunda estava décadas à frente. E o ego científico não permite. Mas você não precisa esperar a academia. Você pode usar o protocolo híbrido agora. E é isso que vou te dar. O protocolo que combina o desapego junguiano com a regulação dopaminérgica de Huberman e que ativa a sincronicidade em 21 dias. Protocolo híbrido Jung-Huberman. Ativação de sincronicidade por desapego neurológico. Fase 1. Mapeamento da sombra perseguidora. 7 dias. Toda manhã, antes de qualquer tela, qualquer café, qualquer protocolo, você vai sentar em silêncio por 10 minutos e vai fazer uma pergunta. O que eu estou perseguindo que está fugindo de mim? Não responda rápido. Deixa a pergunta ecoar e observe o que surge. Pode ser um relacionamento, pode ser reconhecimento, pode ser segurança financeira. Então a segunda pergunta: por que eu acredito que só vou ter valor quando alcançar isso? Essa é a integração de sombra. Você está trazendo à consciência a crença inconsciente que está alimentando a perseguição. Jung dizia que você não pode mudar o que não vê. Então, primeiro, você vê, e do ponto de vista neurológico, esses 10 minutos de silêncio ativam o Default Mode Network. Você sai do modo executivo e entra no modo de autorreflexão. Huberman confirma. Práticas de quietude matinal. Antes da ativação dopaminérgica do café e das telas, criam um estado de receptividade que melhora foco e clareza o dia todo. Mas o que Huberman não diz é que esse estado também é o portal para a sincronicidade. Fase 2. Regulação dopaminérgica consciente. 7 dias. Agora você vai aplicar o que Huberman ensina.
mas com consciência junguiana, toda vez que você sentir urgência de perseguir, de checar resultado, de forçar resposta, você vai pausar e vai fazer o protocolo de respiração fisiológica que Huberman ensina. 2 inspirações pelo nariz, uma expiração longa pela boca. Repete 3 vezes. Isso ativa o nervo vago, reduz a ativação simpática e, neurologicamente, tira você do modo de busca dopaminérgica compulsiva. Mas aqui está o toque junguiano. Enquanto você respira, você vai repetir internamente uma frase: eu não preciso perseguir o que já é meu. Parece afirmação boba, mas não é. É reprogramação de crença inconsciente, porque a sombra perseguidora acredita que você só merece quando conquista, e essa crença cria a energia de desespero que repele. Quando você afirma que já é seu, você muda a vibração energética. E neurologicamente, você sai do querer para o ter, mesmo que ainda não tenha. Huberman explica que dopamina é sobre antecipação. Então, quando você antecipa com confiança, ao invés de desespero, o circuito muda. Fase 3. Exposição ao ócio produtivo. 7 dias. Aqui é onde a mágica acontece e onde a maioria desiste, porque vai contra tudo que te ensinaram. Todos os dias, você vai reservar 1 hora de ócio total, sem tela, sem podcast, sem produtividade. Pode ser caminhar sem fone, pode ser sentar em um parque, pode ser olhar pela janela. Jung chamava isso de active imagination, deixar a mente vagar sem direção. E neurologicamente, é default mode network puro, sem interferência do córtex pré-frontal executivo, e é nesse estado que sincronicidades começam a aparecer, ideias surgem, conexões inesperadas acontecem, pessoas certas aparecem, mas você não vai forçar, você só vai observar. E aqui está o segredo que Huberman menciona, mas não aprofunda. O cérebro resolve problemas complexos melhor em modo difuso do que em modo focado. Então, quando você para de perseguir a solução, o Default Mode Network encontra. E Carl Jung diria que, quando você para de perseguir, o self inconsciente começa a te guiar através de sincronicidades. É como se o universo conspirasse a seu favor. Ao final dos 21 dias, você vai perceber algo estranho. As coisas que você perseguia começaram a aparecer sem esforço, sem desespero. É quase mágico. Relacionamentos melhoram, oportunidades surgem, a grana flui, não porque você manifestou, mas porque você parou de repelir, e neurologicamente, porque você saiu do loop dopaminérgico de busca crônica e entrou em sincronização com o ambiente através do Default Mode Network. É como sintonizar uma rádio. Jung e Huberman, 100 anos de distância, dizendo a mesma coisa, com linguagens diferentes. Quando você para de perseguir, tudo começa a te perseguir. Agora, tem uma última coisa que preciso te contar, e é a mais importante. Esse protocolo não é sobre parar de agir, não é sobre desistir de objetivos, não é sobre se tornar passivo, é sobre mudar a energia por trás da ação, é sobre o porquê você faz o que faz. Jung dizia: ação que vem do ego ferido é compulsão, ação que vem do self integrado é propósito. Huberman diria: ação que vem de dopamina crônica é insustentável. Ação que vem de dopamina regulada é duradoura. Então você continua agindo, mas sem desespero, sem apego neurótico ao resultado, sem medo de que, se não acontecer, você não tem valor. E quando você age assim, a realidade responde diferente. Porque energia de desespero repele, energia de confiança atrai,
E isso não é misticismo, é física básica. Frequências semelhantes ressoam, é como um ímã, e é neurociência. Estados emocionais influenciam percepção e decisão, de maneiras que criam profecias autorrealizáveis. É o famoso seja o que você quer atrair. Então, sim, quando você para de perseguir com desespero, você começa a ver oportunidades que sempre estiveram lá, mas você não enxergava. E sim, quando você age com desapego consciente, as pessoas ao seu redor sentem e respondem com mais abertura. Jung e Huberman, validando um ao outro, através de um século de distância. Incrível, né? E você, agora, com o protocolo que une os dois, 21 dias, mapeamento de sombra, regulação dopaminérgica, ócio produtivo, é uma jornada de autodescoberta. Eu garanto que, ao final, você vai olhar para trás e perceber que parou de correr e tudo começou a correr até você. Olha, antes de continuar, preciso te dizer algo. Você acabou de descobrir uma conexão que a maioria das pessoas nunca vai ver. Você viu como Carl Jung mapeou há 100 anos. O que Andrew Huberman está validando agora com neurociência. Você entendeu o paradoxo da perseguição. E você tem nas mãos o protocolo híbrido de 21 dias, que ativa sincronicidade por desapego neurológico. É quase um superpoder. Esse tipo de conteúdo não aparece em canal de produtividade comum, porque unir psicologia profunda com neurociência moderna exige pesquisa, exige coragem de conectar pontos, que a academia evita. E esse trabalho tem um custo de tempo, custo de ir contra o algoritmo, que prefere protocolos rasos, custo de revelar conexões que a indústria da otimização não quer que você veja. É um trabalho de formiguinha. Então, se esse vídeo te trouxe uma revelação real, se você sentiu que isso mudou sua perspectiva, tem uma forma de você dizer: continue fazendo isso, continue revelando o que eles escondem. É o Super Thanks, aquele coração dourado logo abaixo do vídeo. O Super Thanks não é só apoio financeiro, é você votando com sua energia para que mais conteúdo assim exista. É você dizendo: eu valorizo profundidade, não só hacks rápidos. Quando você clica naquele coração, você financia a próxima revelação. O próximo vídeo que vai conectar Jung com Huberman de um jeito que ninguém mais tem coragem, e você se torna parte de algo maior. Você não é espectador passivo consumindo o protocolo. Você é pesquisador da verdade, financiando a ponte entre sabedoria antiga e ciência moderna. É como ser um investigador. Então, se isso fez sentido para você, clica no Super Thanks. Qualquer valor. É o seu voto de confiança. E agora, deixa eu te mostrar uma coisa. É que vai te chocar ainda mais. Tem um caso documentado que une tudo o que eu te mostrei e que prova que, quando você realmente integra sombra e regula dopamina, a sincronicidade não é teoria, é realidade mensurável. 1952. Carl Jung está escrevendo sobre sincronicidade com Wolfgang Pauli, físico quântico e prêmio Nobel. E ele documenta um caso. Uma paciente dele estava presa em racionalização excessiva, sempre analisando, sempre tentando controlar, sempre perseguindo certeza. E Jung percebia que, enquanto ela não soltasse a necessidade de controle, enquanto não integrasse a sombra do caos e da incerteza, ela não ia progredir. Era como uma gaiola. Até que, em uma sessão, a paciente conta um sonho. Ela sonhou com um escaravelho dourado, e enquanto ela conta o sonho, Jung ouve uma batida na janela. Ele abre e entra um besouro escaravelho, raro na Suíça,
batendo no vidro exatamente no momento. Ela falava sobre o sonho. Inacreditável, né? Jung pega o besouro e entrega para ela, dizendo: aqui está o seu escaravelho. É uma cena de filme. E naquele momento, a crença rígida dela de que tudo é lógico, de que tudo é controlável, quebra, e ela começa a integrar a sombra, e sua vida muda. Jung chamou isso de sincronicidade, uma coincidência tão improvável estatisticamente que carrega significado. E por décadas, a ciência tratou isso como anedota, como misticismo, como coisa de louco, até que em 2024, pesquisas sobre Default Mode Network mostram que em estados de relaxamento profundo, o cérebro aumenta a sincronização com estímulos externos, de maneiras que a ciência ainda não explica completamente. É um mistério, e estudos sobre meditadores mostram que quanto mais você pratica desapego e presença, mais você relata experiências de coincidência significativa. Traduzindo, a ciência ainda não sabe como funciona, mas está validando que acontece. E eu vou te dar uma hipótese que conecta Jung, Huberman e física quântica. Quando você está no modo perseguição, no modo dopamina crônica alta, seu córtex pré-frontal está filtrando a realidade para encontrar só o que você quer. Atenção seletiva. É como usar um filtro do Instagram. Você fica cego para tudo que não confirma sua busca. Mas quando você entra em desapego, quando você ativa Default Mode Network, esse filtro relaxa e você começa a perceber padrões, conexões, oportunidades, né, que sempre estiveram lá, mas você não via. É como tirar os óculos escuros. Não é que o universo mudou, é que sua percepção expandiu. E neurologicamente, isso faz sentido total. Huberman explica que a atenção focada estreita a percepção e a atenção panorâmica, relaxada, expande. Então, sincronicidade pode ser simplesmente você percebendo a realidade como ela é, sem o filtro da perseguição desesperada. Mas Jung ia além. Ele acreditava que o inconsciente coletivo, que hoje podemos entender como redes neurais herdadas, e o Default Mode Network, conecta você com algo maior. E que quando você se alinha com o self profundo, ao invés de perseguir com o ego ferido, a realidade responde. Prova? Não tenho. Ciência conclusiva? Ainda não. Mas resultados? Milhares. Pessoas que aplicam a integração de sombra junguiana com a regulação dopaminérgica de Huberman relatam a mesma coisa. Quando eu parei de forçar, começou a fluir. E olha, eu sei que parte de você ainda está resistindo, porque tudo o que te ensinaram foi sobre esforço, merecimento, conquistar. E eu não estou dizendo que esforço não importa. Estou dizendo que esforço sem desapego é sofrimento. Carl Jung dizia: o ego quer controlar, o self quer fluir. Andrew Huberman diria: dopamina crônica sem regulação é burnout. Dopamina saudável com descanso é performance sustentável. Então você age, mas solta o resultado. Você se esforça, mas não se apega. Você persegue objetivos, mas não persegue valor próprio através deles. E quando você faz isso, algo muda, a energia muda. E a realidade, que sempre respondeu à sua energia, muda também. Agora deixa eu te contar sobre casos reais de pessoas que testaram esse protocolo. Porque a diferença entre teoria e prática é tudo. A Ana Paula, 34 anos, estava há 2 anos tentando encontrar um relacionamento sério. Aplicativos, eventos, indicações de amigas. Quanto mais ela perseguia, mais caras emotivamente indisponíveis apareciam. Ela começou o protocolo de 21 dias.
Nos primeiros 7 dias, mapeando a sombra perseguidora, ela percebeu algo chocante. Ela acreditava que só tinha valor se estivesse em um relacionamento. Essa crença inconsciente criava uma energia de desespero que os caras sentiam imediatamente. Na fase 2, regulando a dopamina, ela começou a pausar toda vez que sentia urgência de checar aplicativos ou forçar conexões e repetia: "Eu não preciso perseguir o que já é meu." Na fase 3, ela dedicou 1 hora por dia para caminhar sem fone, sem objetivo, apenas estar. No dia 18 do protocolo, ela foi a uma livraria comprar um livro sobre Carl Jung e esbarrou literalmente em um cara que estava comprando o mesmo livro. Eles conversaram, trocaram contatos. 6 meses depois, estão juntos. Sincronicidade? Carl Jung diria que sim. Andrew Huberman diria que quando ela parou de ativar o circuito dopaminérgico de busca desesperada, ela começou a perceber conexões reais, ao invés de forçar conexões vazias. Outro caso, o Ricardo, 41 anos, empresário frustrado, há 5 anos tentando escalar o negócio. Trabalhava 14 horas por dia. Aplicava todos os protocolos de produtividade, dopamina otimizada, sono regulado, exercícios, mas o negócio não decolava. Ele resistiu muito ao protocolo, porque para ele, parar era fracassar. Mas quando finalmente testou, algo quebrou. Nos primeiros 7 dias, ele percebeu que perseguia sucesso para provar para o pai que ele tinha valor. E que essa energia de provação criava decisões de ego, não de estratégia. Na fase 2, toda vez que sentia urgência de forçar resultado, ele pausava e respirava, e afirmava: "Eu não preciso perseguir o que já é meu." Na fase 3, pela primeira vez em anos, ele permitiu ócio, caminhadas sem pensar em negócio, apenas observar. No dia 23 do protocolo, durante uma caminhada, uma ideia surgiu. Um pivot completo no modelo de negócio, algo que ele nunca teria pensado no modo executivo dopaminérgico. Ele implementou. Em 3 meses, o faturamento triplicou. Carl Jung diria que o self inconsciente, liberado pelo desapego, trouxe a solução. Andrew Huberman diria que o Default Mode Network em modo difuso resolveu o problema que o córtex pré-frontal em modo focado não conseguia. Mesma coisa, linguagens diferentes e tem mais. A Fernanda, 28 anos, escritora bloqueada há 1 ano. Quanto mais ela forçava escrever, mais em branco ficava. Ela estava perseguindo a inspiração e a inspiração fugia. Ela começou o protocolo cética. Mas no dia 9, durante a fase de ócio produtivo, enquanto olhava pela janela sem fazer nada, uma cena inteira do livro apareceu na mente. Ela escreveu 30 páginas em 1 dia. E desde então, sempre que sente bloqueio, ela para de perseguir e a criatividade volta. Carl Jung chamava isso de deixar o inconsciente trabalhar. Andrew Huberman confirmaria que criatividade acontece em Default Mode Network, não em modo executivo. Então me diz, você vai continuar perseguindo até se esgotar? Ou vai testar o protocolo de 21 dias e ver o que acontece? Porque eu te garanto, ao final, você vai perceber que a vida inteira você estava correndo atrás de coisas que estavam esperando você parar para se aproximarem. Carl Jung sabia, Andrew Huberman validou, e agora você sabe também, quando sua energia para de perseguir, tudo começa a te perseguir. E agora me conta, em que momento da sua vida você percebeu que perseguir estava afastando o que você mais queria? Foi em um relacionamento? Foi na carreira? Foi tentando encontrar paz? Escreve nos comentários. Quero saber sua história.
Porque quando você compartilha, você não está só comentando, você está integrando, você está trazendo à consciência o padrão que antes era sombra. E se você testar o protocolo de 21 dias, volta aqui e conta o que aconteceu. Porque sua experiência pode ser a validação que outra pessoa precisa para parar de correr e começar a viver.